Gente, alguns colegas me solicitaram as questões 4 e 6 da página 49 para a gente fazer a correção. Não sei se foram poucas as dúvidas ou se vocês esqueceram de me perguntar. Então, se além da questão 4 e 6 você precisa de uma outra questão, me avisa, lá da página 49. Me avisa que eu tiro uma foto do meu caderno com as minhas questões resolvidas e te mando, tá? Para que você tenha tudo completo no seu caderno. E fica ligado nas próximas vezes para me avisar se você precisa de alguma correção mais específica. Gente, então vamos lá. Questão número 4 diz o seguinte. Quantos números naturais, quantos números, não quais os números? Quantos números naturais quadrados perfeitos há entre 100 e 300? Sugestão: para achar os números, faça 11 ao quadrado, 12 ao quadrado e assim por diante. Pessoal, com essa sugestão, vocês já tinham noção do que fazer para resolver isso, tá? Está pedindo entre 100 e 300. Então, não entra nem o 100 e nem o 300. Se nós fizermos 11 vezes 11, 121. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. 14 ao quadrado, 196. 15 ao quadrado, 225. 16 ao quadrado, 256. 17 ao quadrado, 289. 18 ao quadrado, 324. Com isso, o que a gente já consegue concluir que o número que nós estamos procurando, como o 10 não entra, e pede entre 100 e 300, tá? O que eu já sei? Que a minha resposta está aqui dentro. Por quê? Porque 18 deu 324, então eu já não consigo usar ele porque é maior. O 10 não podia porque pedia entre 100 e 300. Então, essas são as minhas possibilidades. Vamos ver quantos quadrados perfeitos aqui no meio nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, respondendo a pergunta número 4, são 7 números quadrados perfeitos entre o 100 e o 300. Não esqueçam, quadrados perfeitos são aqueles números que a gente pode colocar dentro de um quadrado. Por quê? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. E se eu colocar esse número dentro do quadrado, eu vou ter um número que vezes ele mesmo dá aquele número que está dentro do quadrado, tá? Questão número 6 diz o seguinte. O número natural B, eu tenho que descobrir o B, cujo algarismo da unidade é 5. Eu não sei quem é o número aí, mas eu sei que a unidade é 5. É um número quadrado perfeito e está entre 600 e 900. Opa, 700. Deixa eu ajeitar aqui. 700. Descubra o valor de B. Gente, entre 600 e 700. E isso tá me dando uma dica muito valiosa. A unidade é 5. Então, eu já sei que o número, tá, terá de ser com o final 5. Por quê? Porque o número que vai ser gerado termina em 5. Então, eu sei que o meu número precisa também terminar em 5. Então, olha só. Do 20, eu sei que ao quadrado dá 400. Por que eu escolhi o 20 ao quadrado? Para a gente ter noção entre quais números nós estamos procurando esse número
aqui o nosso número B, que está entre 600 e 700 e termina em 5. Tá, ok. Aí agora eu vou lá no 25. Por que eu vou no 25? Porque eu sei que 30 vezes 30 dá 900. Então eu vou fazer do 20 ao 30, eu vou fazer o meio, 25. 25 vezes 25, 625. Agora, eu tenho que pensar do 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nenhum desses vai me gerar um número que termina em 5. Então, o que eu posso concluir? Que se eu fizer 35 ao quadrado, só para vocês terem noção, nós vamos chegar no número 1225. Então, gente, quem é o meu número quadrado perfeito? Que é o B, que representa o B, 625. Opa, tinha posto um número a mais aqui, tá? 625 é o meu número quadrado perfeito, que está entre os 600 e os 700 e termina em 5. E o que eu usei para resolver ele? Somente a lógica. Eu sabia que entre 600 e 700 nós estaríamos falando ali do número 20 ao número 30. Por quê? Porque 20 vezes 20 dava 400, 30 vezes 30, 900. Tá, eu ia sair testando todos os números, 22, 23, 24, não. Eu tentei usar a minha lógica. Eu usei o meio. 25 vezes 25, 625. Aí o que eu comecei a pensar? O único número que termina em 5, porque daí fazendo 5 vezes 5 daria 25 e terminaria em 5, é o próprio 25. Fazendo 35 deu 1225, passou fedendo, passou longe do 700. Por que eu não testei 22? Porque 2 vezes 2 dá 4, 22 termina em 2. 23 termina em 3, 3 vezes 3, 9. 24 termina em 4, 4 vezes 4, 16, terminou em 6. O 25 tá ali, 27 terminou em 7, 7 vezes 7, 49. 28 termina em 8, 8 vezes 8, 64, terminou em 4. 29, 9 vezes 9, 81. 9 vezes 9, 81, terminou em 1. 30 vezes 30, 900. Então, o único número que me permitiria ter um 5 na unidade, que foi o que a questão no enunciado solicitou, é o próprio 25, porque 25 vezes 25 dá 625. 625, ele respeita tudo que foi solicitado. 625 está entre 600 e 700 e a unidade terminou em 5. Então, gente, aqui nessa questão não tinha exatamente uma conta que vocês tinham que fazer. A gente tem que resolver usando a lógica, o raciocínio lógico. E esse foi o meu raciocínio para chegar na resposta 625. E vocês vão ver que eu vou trazer esse assunto de pensar no último algarismo, tá? No próximo conteúdo, no próximo vídeo, para explicar para vocês, porque vai ser bem útil associar esse último algarismo ao número que a gente procura, para facilitar a nossa vida, tá? Galera, então, vocês têm que ir seguindo os passos, ó. Aqui era o critério, descobrir quem é B, tá? B é só uma letra qualquer para eu descobrir o seu valor. A unidade era 5, tinha que estar entre 600 e 700. A minha base foi o quê? Usar entre o 20 e o 30. Por que entre 20 e 30? Bem, porque eu querer testar outros números antes do 20 e depois do 30. Por quê? Porque o 20 e o 30 já me davam um espaço de 400 a 900. E esse espaço aqui era ainda mais limitado, entre 600 e 700, tá? Então daí eu fui usando a lógica, eu teria que fazer todas as possibilidades entre o 20 e o 30, mas eu peguei o meio para facilitar a minha vida, né? O 25. E além de facilitar, eu já estava pensando, ó, 25 vezes 25, 25 vezes 25, 5 vezes 5, 25. Vai me dar 5 aqui no final. E era isso que eu precisava
nesta unidade. Então eu já usei aí a minha lógica também usando útil ao agradável. E ainda fiz um teste para vocês, ó. O próximo número depois do 25 que termina em 5 é o próprio 35. E 35 já deu um número bem maior. E por que eu estava insistindo em terminar em 5? Porque somente um número que terminasse em 5 me daria unidade 5 também, que foi o que a questão, o enunciado solicitou. Então, meus amores, é isso. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar. Agora, se concentrem nos próximos vídeos dessa aula para que vocês não percam nenhuma informação. Um beijo e até daqui a um pouco. Tchau! Gente, terminei de gravar o vídeo da correção dos exercícios. Fui ao computador, vi que eu tinha recebido um e-mail, fui olhar o e-mail. Era um colega pedindo a questão 5, a correção 5. Como eu já estou aqui toda com o meu tripé montado, né, com tudo organizado, já vou aproveitar e gravar a questão número 5, a correção dela, por isso ela está no final, tá? A questão número 5 dizia... qual é o menor número inteiro pelo qual devemos multiplicar 2 elevado na quarta potência vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao cubo para que esse número se torne quadrado perfeito? Primeira coisa, um número para ser quadrado perfeito, quando a gente faz a sua decomposição, o que acontece? Ele não pode estar com expoente ímpar. Nesse caso aqui, 4 é par, 2 é par. O nosso problema é o 5 elevado ao cubo, porque 3 é ímpar. Então, olha só, eu tenho 3 com número ímpar. O menor número que eu vou ter que multiplicar é o próprio 5. Porque se eu tiver mais um 5 multiplicando ali, o meu expoente vai ser 4. E sendo 4, 2 e 4, sendo todo mundo par, o número é um quadrado perfeito. Então, o próximo número e o menor que tem que ser multiplicado é pegar o 5. Por quê? Por que o 5? Porque o problema está aqui, ele que está com o expoente ímpar. Esses aqui já estão corretos, esses aqui já estão certos. Então, eu preciso aumentar isso aqui para o número par. Por que aumentar? Por que eu não posso diminuir? Porque a questão diz, qual é o menor número inteiro pelo qual devemos multiplicar? Eu não posso dividir, eu não posso tirar, então eu tenho que aumentar. Então, eu vou multiplicar por 5, porque daí eu vou ter aqui um expoente par. 1, 2, 3, 4, se repetiu 4 vezes a base 5, então 5 elevado no 4, 4 é par. Então, letra B. Olha só, por que não vai ser 2? Por que eu não vou aumentar o 2 aqui? Porque daí eu vou ficar com expoente ímpar, não é isso que eu quero. Por que eu não vou aumentar o 3? Porque aqui é expoente par, e daí se eu aumentar, se eu fazer mais uma vez, vezes 3, eu vou ter expoente ímpar, não é isso que eu quero. E se eu pegar o 5 e aumentar mais uma vez, aí eu vou ter expoente par, que é o que a gente precisa. Portanto, letra B, ok? O 1 e o 4 aqui eu nem falei, porque não é a base das minhas potências, né? A base das minhas potências é o 2, o 3 e o 5, então era em cima desses que a gente ia fazer a análise. Ok, gente? Então, a alternativa letra B, questão número 5, por causa dessa justificativa. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não deixem de perguntar. Continuem perguntando, que isso é muito importante. Um beijo e agora sim, fui! Tchau!